Olá, bom dia. A disciplina de Metodologia do Ensino da Ciência tem como professor José Aldo e os discentes Isabel Cristina, José Ailton, Maria Alice e Maria Gleide. Vamos abordar a maior pandemia da história, a peste negra, onde surgiu e o seu número de mortes. Sejam bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E não tenha medo de dar play nesse Nerdologia sobre a maior pandemia da história, a peste negra. Pandemias e epidemias costumam ser um assunto para o Átila, que já fez vários Nerdologias sobre isso, inclusive sobre o coronavírus. Ainda assim, a disseminação de doenças em grande escala também traz impactos históricos nas sociedades, na economia e na cultura. Talvez a que mais represente isso é a peste negra, nome pelo qual ficou conhecida uma pandemia de peste que teve sua maior disseminação no século XIV e com enorme impacto na vida cultural. Você provavelmente já viu referências a ela em filmes, desde alguns dos melhores de todos os tempos até os que tem o Nicolas Cage, em jogos e outras referências. O Átila pode explicar melhor, mas, resumindo, a peste é uma doença causada por uma bactéria e pode ser de 3 tipos. A peste pneumônica, quando a doença não tratada afeta o sistema respiratório. A peste septicêmica, quando a doença não tratada afeta a circulação sanguínea. E a peste bubônica, que afeta o sistema linfático e é a primeira forma de infecção. Ela tem esse nome em referência aos inchaços que causa nas pessoas, que eram chamados de bubões. A peste é transmitida principalmente pela mordida de pulgas e de piolhos que vivem em vários animais, especialmente ratos. O caso da peste pneumônica é o único em que a doença pode ser transmitida de uma pessoa diretamente para outra. Deixando o cosplay de Átila de lado, peste em latim significa doença, ou seja, ter a peste significava ter a doença, tamanha era sua mortalidade e o medo dela. E a primeira pandemia foi registrada antes do que costumamos pensar, ainda no século VI, durante o Império Bizantino. Hoje ela é chamada de peste de Justiniano, que era o imperador na época. Ele chegou a ser infectado, mas sobreviveu. A peste afetou especialmente as cidades portuárias do Mediterrâneo, incluindo Constantinopla, a maior cidade do mundo na época, já que os navios mercantes facilitavam a propagação da doença com ratos a bordo. Algumas estimativas especulam cerca de 5.000 mortos por dia em Constantinopla. Não havia mais sepultamento e os cadáveres eram simplesmente empilhados. A peste se espalhou pela Europa e pelo Oriente Médio, enfraqueceu o Império e possibilitou novos avanços por tribos germânicas. Embora existam estimativas, algumas delas exageradas, é impossível saber o número total de mortes, mas podemos falar que em apenas alguns anos, cerca de 40% da população de Constantinopla e 1/4 da população da parte oriental do Mar Mediterrâneo morreu por causa da peste. Pelos séculos seguintes, surtos de peste ocorriam pontualmente em diferentes localidades, causando mortes, mas sem uma grande pandemia. Até a década de 1330, quando a China ainda se recuperava da conquista mongol das décadas anteriores. A agricultura e o comércio foram bastante afetados. Junto com fatores naturais, ocorreu um cenário de falta de alimentos, consequentemente, pessoas mais fracas e mais suscetíveis a doenças. Entre 1330 e 1350, entre 15 e 25 milhões de chineses e de mongóis morreram por causa da peste no Oriente. Relatos da doença já chegavam na Europa, mas é possível que saibamos o momento exato em que a peste negra chegou na Europa Ocidental. Gabriele de Mussi foi um tabelião de Piacenza, que lidava com comerciantes de Gênova, e ele escreveu um dos principais relatos que temos sobre o início da peste negra. Segundo ele, não foi a Liga das Sombras de Ra's al Ghul que inventou a doença, mas no cerco da cidade genovesa de Cafa, na Crimeia, quando os mongóis lançavam cadáveres infectados com a peste por cima das muralhas, contaminando mercadores e pessoas que fugiam da guerra. Principalmente as pulgas dos ratos que iam nos navios. Para o microbiólogo Mark Willis, especializado em história da guerra biológica, o cerco é um episódio simbólico, mas insuficiente. Foi o comércio marítimo pelo Mar Negro e pelo Mar Mediterrâneo o principal responsável pela pandemia. Depois do Extremo Oriente, os primeiros focos de peste negra foram justamente nos portos do Mediterrâneo. De Alexandria e de Acre, a peste se espalhou pelo Oriente Médio e pelo norte da África. Da Itália e da Grécia, ela se espalhou pela Europa e, em apenas 4 anos, a pandemia já afetava a Escandinávia e as regiões bálticas. Em 1350, ela chegou até na Islândia.
Regiões menos desenvolvidas e mais isoladas do comércio internacional sofreram menos com a peste, que foi chamada de peste negra como referência à gangrena dos tecidos, que escureciam. A maior parte das pessoas morria em até 7 dias dos primeiros sintomas. A súbita aparição de uma doença mortal que se espalha de forma muito rápida, sem nenhuma explicação plausível para a época, teve grandes impactos sociais e culturais. A Guerra dos 100 Anos foi paralisada. As mortes causaram declínio econômico, menos comércio, menos produção agrícola, menos alimentos disponíveis e, novamente, pessoas mais fracas. Para tentar explicar a peste, muitos diziam que era uma punição divina e a única forma de evitar a morte seria a penitência, como o autoflagelo ou arrependimento. Outros diziam que a peste era obra de algum grupo da população. Nos anos da peste negra, ocorreram massacres e linchamentos de pessoas com hanseníase, estrangeiros em uma comunidade, povos roma e de judeus. Apenas na cidade de Estrasburgo, em fevereiro de 1349, 2.000 judeus foram mortos, cerca de 10% de toda a população da cidade. Muitos judeus fugiram para a Polônia, que depois disso, por séculos, teve a maior comunidade judaica do mundo. Principalmente, fez a morte se tornar um tema cultural onipresente por toda a Europa, com retratos do medo, da inevitabilidade e da proximidade da morte. O maior exemplo disso é a Dança da Morte, uma alegoria que se popularizou décadas após a primeira pandemia, representando a morte como um esqueleto que dança com todas as pessoas, desde o Papa até os camponeses, muitas vezes em cima ou perto de um túmulo. E um dia vamos todos deixar de dançar. Esculturas da morte tornaram-se um elemento da arquitetura gótica. Além de gravuras e pinturas, a alegoria inspirou canções e peças de teatro. Outro fenômeno que se popularizou no período foram das cantigas e crônicas mórbidas, que descreviam a peste em detalhes, especialmente quando escritos por sobreviventes da doença. O número de mortes foi tão grande que a falta de mão de obra causou aumento dos salários nas décadas seguintes. Paradoxalmente, o século XV foi de maior qualidade de vida, com mais terras disponíveis, a abolição parcial de obrigações feudais, para quem sobreviveu, é claro. Na zona rural, a falta de mão de obra serviu de motivação para inovações para aumentar a produtividade. Nas cidades, os aluguéis diminuíram, já que as cidades foram as mais afetadas pela peste e agora existiam mais casas vazias do que habitantes. Isso fica fácil de entender quando olhamos os números. A peste negra matou cerca de 40% de toda a população da Europa, com mais de 100 milhões de mortes no mundo. Foram quase 2 séculos até a população chegar aos números de antes da peste. E muitos de vocês talvez estejam sentindo falta da mais comum referência pop à peste negra, os médicos da peste, com uma máscara bicuda. As roupas consistiam de um casaco comprido, botas, luvas, uma capa por cima de tudo isso, uma touca de couro selada com um chapéu e acompanhada de uma máscara com olhos de vidro e um bico de madeira, que era forrado com plantas cheirosas. E eles eram funcionários públicos, contratados pelas cidades para não apenas tratar dos doentes, mas também contabilizar os mortos e avisar sobre focos da doença. O traje ajudava no isolamento do médico, e as plantas disfarçavam o cheiro pútrido dos doentes e dos mortos. Também se acreditava que a doença podia ser transmitida pelo cheiro ruim, um conceito obsoleto chamado miasmática. A questão é que essa roupa é do século XVII, quase 300 anos depois da peste negra. A doença não sumiu e, por séculos, voltou em surtos localizados que dizimavam populações. Um exemplo é a peste de Londres, que matou 1/4 da população da cidade. Um dos motivos dessa segunda onda não ter matado tanta gente é que, por causa do conceito da miasmática, as pessoas tentavam se livrar dos cheiros ruins, incluindo aí políticas de sepultamento, de sistemas de esgotos e de recolhimento de lixo. Essas coisas que hoje parecem óbvias pra gente. Nos comentários do Nerdologia sobre as inspirações mitológicas de The Witcher, perguntaram se existe alguma referência à origem da Lei da Surpresa. Sim, a Bíblia hebraica, que é parte do Antigo Testamento cristão. No livro de Juízes, capítulo 11, Jefté, o gileadita, faz um acordo com Deus. Em troca da vitória sobre os amonitas, Jefté sacrificaria a primeira coisa que sair de sua casa para cumprimentá-lo em seu retorno. No caso, sua filha, que o recebe. Comentaram também que a criatura Botling recebeu a tradução em português de fetúlio, e falaram em folclore brasileiro. Lembraram da velha pisadeira, ligada à paralisia do sono e que lembra as Alpes de Witcher, e que o autor já colocou uma referência à mitologia guarani em um dos seus livros, com uma criatura meio raposa chamada Aguara, que significa raposa em tupi-guarani, com até uma divindade raposa em seu panteão. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre pandemias e até a próxima!
Olá, bom dia a todos. A minha fala aqui no grupo vai se ater apenas à discorrência sobre a origem da peste negra. A princípio, quero ressaltar: a peste negra tem sua origem no continente asiático, precisamente na China, sendo que ela atingiu o continente europeu no meado do século XIV, ou seja, no ano de 1330, se estendendo a 1340 e tanto. Segundo os historiadores, a chegada da peste negra à Europa está relacionada às caravanas de comércios que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e atracava nas cidades costeiras como Genebra e Veneza. Calcula-se, segundo os historiadores, que cerca de um terço da população europeia tenha sido dizimada por conta dessa peste. Ou seja, cerca de 1%, de um terço, ou seja, cerca de um terço da população europeia tinha havido a óbito com a nevastidade dessa peste negra, ou seja, dessa doença. Mas como se deu a propagação da peste negra? A propagação dessa doença se deu-se por meio de ratos e, enfaticamente, por pulgas infectadas com bacilos, que acabava sendo transmitida às pessoas, e logo essas sendo picadas pelas pulgas e consequentemente provocava bubões, ou seja, inchaço infeccioso, ou seja, no sistema linfático, também nas regiões das axilas, virilhas e pescoço. Também cabe ressaltar sobre a luz da história da peste negra, que essas pulgas, elas, ao infectar a ambiência, ou seja, ao navio, aonde os ratos iam e trafegavam de um lado para outro, e as pessoas tocavam onde eles ali ficavam caminhando para um lado e para outro, elas deixavam umas bactérias, que era, segundo os historiadores, chamada bactéria Yersinia. Elas atacavam diretamente, como eu já bem ressaltei, na virilha e na axila, causando nessas duas partes sensíveis do ser humano, nos vídeos passados, tumores, segundo os relatos, tamanho mais ou menos de uma maçã, e implodiam nessas partes, atacando, causando os hematomas na pele e inchaço, e consequentemente afetava também todo o sistema respiratório e comprometendo toda a saúde daquelas pessoas naquele tempo. Assim sucedeu a propagação da peste negra, sendo que é mais rica ainda a extensão dessa explicação, mas os componentes do grupo vai se estender sobre as cidades que foram mais infectadas, que foi mais atacada por essas doenças, como Mongólia, Somália e outros continentes. E também vai ressaltar também sobre a importância que tem, que muitos na guerra de Tártaros usavam os cadáveres como armas, porque a peste negra, já que a medicina não era tão avançada como agora, eles sacudiam os corpos e assim. Enfim, a peste negra é considerada historicamente a causadora que assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. Considerada a pandemia mais devastadora da história da humanidade.